Senhoras e senhores, acabaram os cálculos. É o fim da era dos cálculos. Se o Grêmio ainda sonha com o milagre de escapar do rebaixamento, né? E há tempos eu falo nessa palavra, eu falo em milagres e acho que eu cheguei a comentar que eu pararia de usar essa palavra depois de uma vitória contra o Flamengo, pois não ganhou. Segue sendo milagre, talvez até mais milagre ainda, né? Porque quanto menos rodadas a gente tem pela frente, mais perfeito a gente vai precisar ser até o final do campeonato. Então, por que eu digo que acabaram os cálculos? Porque agora eu acho que a nossa matemática é muito mais simples. Eu estou olhando aqui a tabela e até vou mostrar aqui para vocês um recorte que eu fiz da tabela. E eu acho que tudo que a gente vem falando e calculando e pensando se resume ao seguinte: o Grêmio hoje tem 36 pontos, o Bahia tem 37 pontos e o Juventude tem 40. O Bahia tem um jogo a menos. O Bahia, na pior das hipóteses, pode chegar aos mesmos 40 do Juventude, né? Se todo mundo tivesse alinhado o mesmo número de jogos. O que eu quero dizer com isso? 34 jogos do Grêmio tem. 35, 36, 37, 38. Faltam 4. Em 4 jogos, esse é o cálculo, é só isso. Em 4 jogos, o Grêmio precisa superar esses dois caras. Bahia e Juventude. É só isso. É só isso. Hoje o Grêmio tem, como eu falei aqui, 36 pontos, o Juventude 40. O Grêmio tem 4 pontos a menos que o Juventude, tem que superar isso em 4 jogos. E o Grêmio tem 1 ponto a menos que o Bahia, em um jogo a mais, e tem que superar isso em 4 jogos também. É isso, gente. É só isso. E agora vem a parte que eu vou mostrar para vocês o recorte que eu fiz aqui. Não sei se dá para ver bem, mas olha só, pensem comigo ali, ó. A Chape já caiu, lá embaixo, tá? Vamos ver aqui, a Chape já caiu. O Sport já caiu, tá ali o Grêmio, com seus 36 pontos e 34 jogos. Bahia, Juventude, à nossa frente. São 3 times, na minha opinião, brigando por 2 vagas. Por que eu não coloco Atlético Goianiense, nem São Paulo e nem Atlético Paranaense nessa briga? Eu acho que Atlético Paranaense e São Paulo, além de eu achar que tem times melhores ali que o resto da galera lá para baixo, Juventude, Bahia e tal, eles têm um jogo a menos também, né, assim como o Bahia. E o Atlético Goianiense até tem 34 jogos, poderia tranquilamente estar nesse bolo, mas eu não coloco pelo simples fato de eles terem um jogo com o Inter. E já terem também 41 pontos, né? É 1 ponto a mais que o Juventude, mas a essa altura do campeonato faz muita diferença. Eu vou ver aqui ao vivo, eu não vi ainda. Bahia, próximos jogos. Vou ver ao vivo aqui a tabela de Bahia e Juventude para entender o tamanho desse drama. Vamos ver aqui. Bahia e Juventude. Bom, o próximo jogo do Bahia é... Qual será? É o dia 26/11, aniversário da Batalha dos Aflitos. O Grêmio vai a Salvador pegar o Bahia. Confronto diretíssimo, né? Eu não diria que é um jogo de 6 pontos, é um jogo de 6 pontos, milhões de reais, estresse, tem tanta coisa em jogo nesse jogo que ele é muito mais do que um jogo de 6 pontos. É um jogo talvez da vida ou morte, sabe? Então, e é lá na Bahia, é com promoção de ingressos a R$10, é com tudo que tem direito. Vai ter que ser assim porque o Grêmio deixou que assim fosse. Depois, o Bahia pega o Atlético Goianiense em Goiás, na segunda-feira, dia 29/11. E como eu já estou considerando que o Atlético Goianiense está fora, o melhor resultado aqui é o Atlético Goianiense ganhar, né? Claro que eu acho que eles estão fora, mas aqui nesse jogo da segunda-feira, em tese, eles ainda estão brigando para não cair. Então o Atlético Goianiense vai estar bem interessado nesse jogo, joga em casa e assim esperamos, né? Um empate também não seria o fim do mundo, mas se fosse para torcer para alguém, eu torceria pelo Atlético Goianiense.
Vamos ver quem mais aqui. Bahia e Grêmio, Atlético Goianiense e Bahia. Bahia e Atlético Mineiro, minha gente. Bahia e Atlético Mineiro, dia 2 de dezembro. Essa é oficialmente a penúltima rodada do Brasileirão, se eu não me engano, tá? O Bahia tem mais 2 jogos depois desse, mas eu acho que esse Fortaleza e Bahia, dia 9 do 12, já é, sei lá, extraoficial, já é jogo atrasado, sei lá. Porque eu quero saber qual é o Atlético Mineiro que vai lá para Salvador aqui, sabe? Se é um Atlético Mineiro já campeão, ou se é um Atlético Mineiro que pode ser campeão lá na Bahia. É difícil, cara, porque estamos falando aí do dia 2 de dezembro. Enfim, mais 2 rodadas, eu acho que o Atlético Mineiro pode ser campeão a qualquer momento, né? Então, mas eu acho que ainda tem chance de eles estarem. Acho que eles já serão virtualmente campeões, mas talvez ainda não matematicamente. Então acho que tem uma pequena chance aí do Galo tentar fazer um jogo duro, mas confesso que me animo até mais com o Atlético Goianiense jogando em casa contra eles do que esse Bahia versus Atlético Mineiro. Depois em casa de novo o Bahia recebe o Fluminense no dia 5 do 12. O Fluminense ainda envolvido, eu acho, em vagas, né? Pelo menos. Menos mal. E, como eu falei anteriormente, Fortaleza e Bahia em Fortaleza, último jogo deles. O Fortaleza está ali também, eu acho, querendo um G4, espero que até a última rodada ainda precise dessa vitória. Então, olha, não é das piores nem das melhores tabelas, assim, né? Eu acho que depende muito desse Galo que vai pegar o Bahia. Depende muito desse Galo. Se o Galo estiver querendo, cara, é uma tabelinha complicada. Bahia e Grêmio, daí óbvio que esse jogo a gente precisa ganhar ou ganhar, se não ganhar esquece, acabou a discussão, caímos, já era, entendeu? Mas vamos lá, Bahia e Grêmio, Atlético Goianiense e Bahia, Bahia e Galo, Bahia e Flu e Fortaleza e Bahia. Então assim, né? Esse é o panorama do Bahia. Vamos agora ao panorama próximos jogos do Juventude. Olha que momento, nós estamos aqui torcendo para o Juventude se dar mal. Juventude pega o Bragantino em Caxias na terça-feira da semana que vem. Depois Fortaleza contra o Juventude em Fortaleza. Depois São Paulo contra o Juventude em São Paulo. E na última rodada, Juventude contra o Corinthians em Caxias. Corinthians, creio eu, ainda querendo alguma coisa, né, de vaga também. Oremos para que sim, mas de todo modo, esses 4 jogos do Juventude também não são fáceis, hein? Não são fáceis. Juventude está ali com 40 pontos já, a 4 do Grêmio. Nós precisamos, em 4 jogos, ganhar 4 pontos do Juventude. Essa é a realidade. E eles têm uma tabelinha aí não tão fácil. Juventude e Bragantino, Fortaleza e Juventude, São Paulo e Juventude, Juventude e Corinthians. O Grêmio, vocês sabem bem, tem o Bahia em Salvador, São Paulo na Arena, Corinthians fora, que vai ser o pior jogo disparado, né? E Galo na Arena na última rodada, aí sim com certeza um Galo já, né, com outro foco, não só por já ser campeão, mas provavelmente esse jogo vai ser dias antes da final da Copa do Brasil, que o Galo está envolvido. Então a tabela do Grêmio ela tem ainda, né? A gente se dá mal, a gente patina, a gente tropeça, a gente erra, a gente. E aí chega aqui e volta, olha gente, mas olhando aqui a tabela ainda dá, sabe? É impressionante como é difícil cair, como o Grêmio está se esforçando para conseguir, né? Mas se for o Grêmio do primeiro tempo contra o Flamengo aqui na Arena, a gente já caiu, já se esquece, já sexta-feira acaba a agonia, vamos perder lá para o Bahia e acabou. Mas se for o Grêmio dos últimos minutos ali que buscou um empate com um jogador a menos, dá para sonhar. É muito difícil, é mais do que muito difícil, é um milagre que a gente precisa. Mas, né, começando essa jornada no dia da Batalha dos Aflitos pode ser um bom sinal. Oremos, sonhemos, é o que nos resta. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.